É Mas a muito família além teve do que ir que até o aquela fim. nossa fala pedagógica na escola, né? A nossa mão é muito curta. Bem isso. Pessoal, então boa tarde para todo mundo, oficialmente, sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo encontro, acho que só está faltando um dos nossos cursistas, o pessoal está todo mundo aí, vou tentar achar já no privado. A nossa fala de hoje é conectando as experiências, iniciando, desculpa, e eu estou projetando o material errado. Já vi aqui que eu estou no roteiro 1, que foi o roteiro da semana passada, que eu abri para mandar aquela imagem para vocês da atividade. Espera aí. Falei, ué, gente, isso aqui a gente já falou? Aqui. E vocês fizeram a tarefa de casa, é claro, né? Tá tudo feito, né? Sabia que vocês não iam me fazer passar vergonha. Vou projetar aqui para vocês. Já vou pedir então para que vocês vão até o Class de vocês, acessem o portfólio que vocês já começaram a fazer na semana passada. Vocês vão ver que que nós vamos revisitar o encontro passado para já começar a nossa discussão de hoje. Tudo bem? Eu tô me vendo travando na minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Então, eu vou pedir, abram então o Class, cheguem lá o portfólio de vocês, a gente vai começar o nosso encontro e é importante que vocês vão até o slide do encontro número 2, vocês podem ir fazendo ali, escrevendo comentários reflexões, que vocês acreditam que sejam importantes, né, para a construção desse encontro, para as reflexões. Tudo bem? Então, a nossa discussão de hoje é preconcílio na prática da análise à ação pedagógica. Estamos caminhando aí para o nosso conselho de classe, né? É muito importante a gente pensar em fazer uma autorreflexão em relação a todas as ações pedagógicas que aconteceram na escola, as ações junto aos professores, aos acompanhamentos com os professores e alunos, a organização da nossa escola e a nossa coleta de dados aí, né, em relação às notas dos nossos estudantes. Porém, antes da gente começar com a discussão do encontro de hoje, a gente vai retomar a atividade do portfólio que a gente começou, então, na semana passada, onde a gente se conheceu, e aí a gente tinha umas reflexões para fazer lá em relação às nossas dimensões, né? E eu vou pedir para que vocês, então, vão até o portfólio de vocês. A gente tinha lá os slides, né, do material 7, referente ao nosso encontro passado. E aí, lá no encontro 7, a reflexão era a seguinte, vou ler para vocês. Considerando as dimensões pedagógicas, administrativa e democrática da gestão, qual delas tem orientado mais as suas ações atualmente? A partir disso, que aspecto você precisa fortalecer para qualificar a sua atuação? E aí, só para complementar essa reflexão, todas as dimensões exigem cada vez mais empenho e dedicação dos gestores. Como diretor auxiliar, preocupo-me em direcionar mais o meu tempo à gestão pedagógica, mediando conflitos, melhorando o clima da escola, acompanhando os dados da presença de alunos e rendimento. Entretanto, a ação, né, da gestão democrática, existe aí uma participação ativa dessa dimensão administrativa, contribuindo nas decisões e aplicação desses recursos. Essa foi uma resposta que eu peguei de um de vocês, eu achei bastante legal, eu não sei se alguém se identificou com ela, se quiser fazer um comentário em relação a ela, ou se quiser fazer, então, comentários em relação à sua própria colocação. Alguém quer comentar? Diogo, hoje eu estou no celular que eu fiquei preso no trânsito e vira uma confusão danada. Eu estou em casa agora. Acredito que foi o meu comentário. Sim, mas hoje, uma semana depois, eu já revejo essa fala e eu acredito que o desafio maior aí está na questão administrativa, né? O pedagógico, por ser professor há bastante tempo, né, o pedagógico a gente já conhece os problemas, já sabe mais ou menos como lidar com os problemas, as dificuldades e desafios. Agora, os gestores que estão há menos tempo aí, eu acredito que hoje eu revejo a questão administrativa, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Como você acabou de dizer, a gente está de mãos atadas em muitas coisas, a gente depende muito
de outras pessoas, como a secretaria, por exemplo, e nem sempre as coisas saem como a gente estava esperando. Então, acho que hoje, para mim, o grande desafio é esse. É isso mesmo, Alexandre. Eu li o seu e eu achei bastante bacana, né, a consideração que você faz. E a gente precisa, a todo tempo a gente faz esse pensamento, né, o que demanda mais tempo. E eu concordo com você, a questão administrativa é muito difícil, porque muitas vezes, eu aqui mesmo tenho um efetivo, a minha secretaria tem 7 pessoas, o restante das 6 são terceirizadas, não tiveram uma formação específica para atuar na secretaria, né, a gente acaba trazendo essas pessoas ou a empresa acaba enviando e a gente vai ensinando à medida que o serviço vai aparecendo, né? Então é muito difícil para nós a questão administrativa e a gente acaba pegando muito disso, né? Seja para ensinar ou seja para fazer mesmo, porque assim como eu acredito que tenha diretor que também faz a prestação de contas, que acompanha de perto o financeiro em função do medo, né? Da seriedade, né? Da ideia administrativa, e eu concordo com você. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguém colocou alguma coisa diferente dentro da esfera administrativa que tem tomado mais tempo de vocês? Oi, Acredito Dani. que Pode falar, Rede, pode falar. a minha resposta para essa questão tá que eu atuo mais nas questões das dimensões social e comportamental. Eu acho que é o meu maior desafio aqui é a questão do que está lá de fora, como eu já falei, bem como o meu absenteísmo docente. Apesar do administrativo ser, sim, difícil de contornar, mas ainda depende da gente. E, né, você fica até um pouco mais tarde, você coloca uma pessoa, você olha, mas essas questões lá de fora, que no meu caso aqui é absenteísmo, ou a questão do bullying com os alunos da droga, é o que mais tira o meu sono, na verdade. E é literalmente tira o sono, porque às vezes eu tô dormindo e tô pensando em alguma coisa que eu poderia fazer. E como diz meu marido, já tá até chato, porque agora tá nas questões sociais. Se eu tenho alguém ali perto que eu posso perguntar uma coisa, eu quero tirar informação. No fim de semana, a gente estava com um amigo que é tenente, e eu estava lá. Quando eu vi, eu já estou falando de escola e pedindo sugestões. Acho que isso tem tirado um pouquinho, me atingido um pouquinho. Entendo. Às vezes é difícil desligar das situações da escola, né? Eu concordo com você. E você comentou de fatores que é além da nossa mão, né? A gente não consegue, por mais que a gente tenha as nossas ações na escola e que a gente organiza e faz o nosso planejamento, são situações que interferem na rotina da escola que a nossa mão não consegue alcançar. Obrigado, Regi. Ô, Dani, você começou a falar alguma coisa? Não? Boa tarde. Não, eu não comecei, mas posso falar. Eu coloquei que o que demanda mais tempo hoje aqui na escola, para mim, é a gestão pedagógica, que está bem complicada. E porque o administrativo ainda tem uma diretora auxiliar que me ajuda, e eu tenho uma terceirizada no financeiro que é maravilhosa, que me ajuda em tudo. Então, posso confiar nela. Então, o que mais me demanda hoje é o pedagógico, é a frequência, é acompanhar as plataformas, é fazer a observação de sala de aula, que está demandando bastante tempo para nós. Então, eu acho que o pedagógico que está mais complicado acompanhar nesse momento, aqui na realidade nossa, né? Obrigado, Dani. Nossa, você conseguiu achar uma terceirizada para te ajudar no financeiro. Olha que presente. Sim, ela já trabalha conosco aqui desde quando era PSS. Quando eu entrei na direção, ela já era PSS naquela época. Então, ela já está aqui no colégio há 12 anos e ela sempre fez o financeiro. Então, vai passando terceirizada e ela vai ficando, porque ela gosta do que ela faz, gosta da rotina da escola. Então, a gente sabe que o salário é bem complicado para eles, é difícil a gente encontrar um profissional, né, que fique,
mas ela gosta realmente do que ela faz. Então, graças a Deus, ela tem continuado. Agora trocou, aqui no nosso núcleo, trocou a terceirizada do administrativo, é outra empresa, deu maior confusão, mas agora ela já foi recontratada novamente. Graças a Deus. Ótimo. E que legal você reconhecer isso dela, né, Dani? E a gente reconhecer esses grandes parceiros que a gente tem na escola, né? Independente do setor ou da função, se é merendeiro, se é da limpeza, se é do financeiro, enfim, se é professor, né? Como é legal a gente fazer um carinho com essas pessoas, valorizando a atuação delas, né? Enquanto liderança na nossa escola, porque essa é uma pessoa que a gente não pode perder, né? Então a gente precisa de Fui eu que travei, gente, ou foi o prof? Voltei? Perfeito. Obrigado, Dani. E aí, então, seguindo com o material então, do encontro passado, que vocês trouxeram, obrigado pela contribuição. Quem não conseguiu concluir, vá depois até lá o slide para deixar o material em dia. Então, agora, de fato, a gente começa as nossas discussões do encontro número 2, pensando que a gente está discutindo conselho de classe e o que interfere nessas ações. Então, o objetivo de hoje é resgatar as ações do dia D para ampliar o olhar pedagógico no pré-conselho e planejar a realização do pré-conselho aí nas nossas escolas, com a intencionalidade pedagógica e foco na melhoria da aprendizagem. Acredito que, assim como eu, vocês também passam por aquela situação onde os professores de indisciplina, né? Que os professores relatam aí das situações da sala de aula, as situações dos namoricos entre os alunos, né? Mas que de fato a gente nossa escola, que esses momentos de reflexão em relação a um período, né, de avaliação, é importante a gente pensar nos aspectos pedagógicos de aprendizagem, né, e não só os aspectos comportamentais. Não notas e no resultado dos alunos, não é? Porém, que não seja só momentos de discussão em relação ao comportamento, que de fato seja momentos em que a gente pense de que forma que esses alunos estão aprendendo, quais são as metodologias de ensino que estão desenvolvidas nessa aula, que estão influenciando no resultado dos alunos, que não pode ser somente o educatron e a fala do professor, que esse professor precisa criar estratégias, várias estratégias para o mesmo conteúdo, que cada aluno aprende de forma diferente, em momentos diferentes, e que essa reflexão a gente consiga avançar junto aos nossos professores. E aí, olha só, quando a gente vai retomar, então, brevemente uma ação, olha só, agora vem a voz de vocês novamente. Nós passamos aí pelo dia D, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Tínhamos, então, um instrumento que estava organizando essas ações na nossa rede como um todo, e é o momento de vocês colocarem agora de que forma que vocês organizaram isso na escola de vocês. Então, a ação diz assim: qual ação foi desenvolvida na sua escola e qual foi a intenção por trás dela? O que você percebeu durante a realização dessa ação que te chamou a atenção e em que medida a ação evidenciou questões socioemocionais que impactaram a aprendizagem. Vocês estão lembrados dessa ação, que não faz muitos dias? Sim. Eu preciso aí de que vocês falem agora, como é que vocês organizaram, se vocês perceberam que as ações foram efetivas, qual foi o retorno que os professores deram para vocês, entendendo que a gente também está falando de clima de sala de aula, né? A gente está falando do respeito entre os alunos, da interação, do relacionamento entre eles, e que, obviamente, isso vai interferir na aprendizagem e na ação do professor em sala de aula, não é isso? Alguém quer fazer um comentário de como é que foi isso na sua escola? Posso falar? Por favor, Maria. Oi. A propósito, todos me chamam de Majô, tá? Então, fiquem à vontade. E até as minhas assinaturas são como Majô, assim como o nosso governador, ele tem um nome diferente, eu também tenho, o meu é Majô. Então, podem ficar à vontade.
Nós aqui, além dos trabalhos realizados em sala de aula, né, os professores, eles trabalharam conteúdos diversificados, trabalhamos no formato de cartazes, vídeos e algumas ações, e amanhã a gente ainda tem mais uma ação, que é uma palestra da Defensoria Pública, que vai acontecer aqui, e elas vão falar dos tipos de violência, né, e vão aproveitar e orientar os alunos como identificar se está sendo uma violência, qual tipo psicológica, qual seja, e como agir nesses casos. Então, amanhã a gente ainda tem uma ação relacionada ao combate à violência e ao bullying. Obrigado, Maju. Pessoas, né, externas à discussão desse assunto dentro da escola. Ótima prática. E eu não sei se você concorda comigo, Maju, e outros diretores, que muitas vezes quando acontecem os conflitos na escola, muito eles ligados ao bullying, e a gente chama a família dos alunos para conversa, normalmente a gente chama o que está fazendo bullying, não que a gente não chame os outros, mas talvez o nosso foco é chamar o aluno que está fazendo bullying com o outro colega, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu percebo que a família desse aluno também é uma família tão pesada, tão conflituosa, e que a gente acaba perdendo a mão até com o próprio aluno, porque a família reforça que o aluno está certo, no sentido de ter uma fala violenta, de ter uma fala agressiva, que não é para levar desaforo para casa. E aí, vocês estão balançando a cabeça, então eu acredito que a percepção de vocês também tem sido igual, e talvez seja um momento, e aí essa implementação nossa é de ações com a família. E aí, talvez, Maju, essa fala que você vai ter amanhã com seus alunos, eu entendi que é com os alunos, talvez fosse legal você trazer esses convidados para falar com os pais. Isso já era uma ação excelente de implementação, para mostrar para o pai a gravidade disso, né? Porque, na verdade, quem acaba respondendo judicialmente, quando a família vai, né, quando a família do aluno lesado vai à frente, quem vai responder por isso é a família. Então, talvez seja uma fala muito, já que você tem essa parceria, e é difícil a gente fazer essas parcerias, né? Porque normalmente as pessoas têm um pouco de resistência em vir da escola, né? É muito bacana a tua ideia. Por favor, Maria. Maju. Vai coincidir com o nosso dia da família na escola. Então, nós estamos organizados para que o nosso encontro com os pais, e eu fico muito feliz que de 237 alunos, 57 convites confirmaram a presença, então, para mim, foi, né, muito satisfatório. E aí, está programado para das 7 às 8h30 da manhã. E as palestras, elas iniciam às 9h. Então, nós já vamos dar essa abertura para os pais que tiverem tempo e possibilidade de permanecerem na escola, caso queiram, ouvir também a fala. Excelente, excelente prática. Amanhã você organiza foto disso, faz um relato também, e que isso faça parte aí da sua implementação. Obrigado, Maju. Meninas, Alexandre, alguém quer compartilhar uma outra situação em relação a essa semana aí nas nossas escolas, do bullying, da violência que vocês já realizaram? Ô, Regiane, hoje, a Regiane é da praia agora, não é a Regiane de Londrina. A Regiane que estava na praia na semana passada, hoje está bem assim, já está bem disposta dentro do trabalho, que eu estou vendo, né? Tô. Voltar para a realidade, né? Tô animada. Que bom. Vim assim com muita energia. Faz muito bem, né? Sim. Então, a respeito do trabalho e do combate ao bullying, aqui na escola a gente já estava desenvolvendo algumas palestras também com a promotoria pública, né? Então, a coordenação da promotoria veio ao nosso encontro, né, conversar conosco e se dispôs a fazer essas palestras
para os alunos do curso de administração. Administração e ensino médio no primeiro momento. Então, eles já fizeram essa palestra aí no mês de março. Então, uma palestra bem proveitosa, vieram 2 advogados, né, na parte da manhã, inclusive eles fizeram para o curso de enfermagem também. Então, foi para os cursos técnicos e para o ensino médio. Então, uma palestra sobre violência nas escolas e violência contra a mulher. Então, foi muito interessante, uma palestra muito proveitosa ali, os alunos, eles conseguiam interagir muito durante a palestra, tirando dúvidas, então, foi muito boa essa palestra. Aí, durante a semana, eu não estava aqui na escola, né, semana passada, mas eu acompanhei algumas atividades que eles fizeram, eles trabalharam os conteúdos do RCO, fizeram um vídeo bem estruturado, onde alunos e professores participaram desse vídeo. Então, assim, e eu percebo, assim, quando o vídeo é feito por alunos, a linguagem deles parece que atinge mais do que a nossa linguagem. Então, assim, o vídeo ficou muito bom, até posso postar para vocês verem o vídeo, terem acesso ao vídeo. E também foi feita uma atividade com cartazes e um painel bem bonito, foi colocado na entrada da escola sobre o bullying, né? E mais umas atividades, eles fizeram círculos, né? Tinha um tema no meio dos círculos dos alunos ali, um tema, bullying, explicando o que era o bullying, e os alunos fizeram umas florzinhas. E nessas florzinhas, eles colocaram palavras contrárias ao bullying. E foram virando essas florzinhas. Então, fez aquele círculo de florzinhas, eles tiraram as fotos, os alunos pegavam as florzinhas e colocavam no painel. Ficou muito lindo também, ficou muito bom. Obrigado, Regiane, por compartilhar. E é isso, né? Eu gostei da tua fala. Quando a gente faz com que os alunos falem com eles mesmos, né? Aqui a gente faz muito uso do Grêmio também. E é importante que a gente envolva, né? Que nós, enquanto integral, que nós desenvolvemos ações para dar voz, né, ao protagonismo. E quando a gente faz esse envolvimento e coloca eles falando para eles, isso dá um tom diferente, sim. Sim. Aqui é Grêmio, as alunas protagonistas e os monitores. E os líderes de turma, que são o líder e o vice-líder, eles trabalham muito juntos, né, em conexão aí para desenvolver os projetos aí na escola. Ótimo. Muito obrigado. Mas alguém quer falar alguma ação em relação aí à semana do combate ao bullying, à violência na escola? Ô, Diogo, né, queria aproveitar também para um setor que a gente usa pouco, né, do Núcleo Regional de Educação, é a equipe multidisciplinar lá. Então, além das ações que os professores desenvolveram, nós convidamos a equipe e eles trabalharam com uma turma bem difícil que a gente tem, e foi um trabalho bem significativo, sabe? A equipe atuou ali no momento certo, com falas certas, então eu recomendo aí quem precisar recorrer a eles, que eles ajudam bastante. Boa dica, hein, Alexandre? Boa dica. Ainda mais para quem está mais próximo ao núcleo, né? Eu que no meu caso estou um pouquinho distante ao município do lado, mas dá para chamar também. Acho que toda parceria vale a pena, né? Obrigado pela contribuição. Denise, quer comentar alguma coisa? Eu vou colocar, não a ação propriamente dita, porque eu acredito que, assim, ações a gente tem diversas, né? A gente faz palestras, nós fizemos sessão cívica também, fizemos várias ações e sempre estamos organizando. Mas eu vou falar mesmo ali na questão do impacto. Nós tivemos uma turma de nono ano B. O quão foi difícil trabalhar com essa turma. A questão do bullying. Então, quando a gente pegou para fazer os trabalhos, para organizar questões de teatros e algumas outras situações, começaram a vir tantas coisas daquela turma, tantas coisas. Chegou, assim, um momento de um aluno falar que o outro aluno tinha chamado ele de gordo, de macaco, algumas situações assim.
E aí a gente foi atrás para tentar conversar e resolver, e descobrimos que não era aquele aluno, era um outro aluno, só que ele não falava que era o outro aluno porque ele tinha medo, porque o outro aluno ia bater nele, porque o outro aluno ameaçava ele de agressão. Então, assim, a gente mexeu em uma coisa que, assim, aparentemente seria uma semana, assim, um dia de conscientizar, e a gente mexeu numa coisa tão grande dentro dessa turma, que nós levamos 2 semanas para conseguir voltar a trabalhar dentro dessa turma de forma organizada. Então, ali naquela turma, a gente percebeu, sim, que o contexto social é muito mais complicado. A maioria de crianças são crianças ali que estão vivendo com avós, que já não tem o pai, ou que não tem a mãe, ou que é mais abandonado. Mas foi uma situação que eu nunca tinha presenciado. Dentro de uma turma, um caso aqui, um caso ali, a gente sempre tem informações, mas numa turma toda, um geral. Tinha a professora de projeto de vida, ela vinha com os alunos para cá, para a equipe pedagógica, chorando de ver o que as crianças estavam falando, sabe? Então, é muito dentro da própria família o que vem para essas crianças, né? Obrigado pela contribuição, Eunice. E é isso mesmo, né? Quando a gente atende os pais, a gente acaba entendendo assim, nossa, agora eu sei por que esse aluno tem essa atitude, né? Muito espelho da forma com que eles são criados, né? Denise, quer contribuir para a gente passar para a seguinte? Regi? Ainda sobre o bullying. Perdão. Agora sim, né? Agora abriu, Denise. Tá, só comentar que uma das ações que nós desenvolvemos foi falar do bullying no acolhimento, né? No acolhimento diário, lá feito no portão da escola, né? Então, o Grêmio Estudantil fez um cartaz e também entregou mensagens lá no portão da escola. A gente vê assim, foi interessante. Temos um painel ali também, que estão preenchendo com palavras, ideias, frases, de como tornar o ambiente mais respeitoso. Porém, ouvindo os colegas e refletindo aqui, e aproveito para comentar, né, que participar do Direfor faz com que a gente tenha esse momento na semana de análise mesmo, né? De reflexão, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa e, às vezes, só reagindo, né? Cumprindo o que precisa ser cumprido. Mas, ouvindo aqui os relatos dos colegas, e eu já tinha pensado nisso e comentado aqui com a Denise também, que é uma temática que a gente tem que ficar com ela aberta, né? Por todo o ano letivo, porque vão aparecendo, como ali a professora Eunice relatou agora, vão aparecendo questões, quando a gente vai mais a fundo, percebe que são muito maiores do que apresentam, né? Seria isso, obrigada. Obrigado, Denise, eu concordo com você. Muitas vezes a gente se vê só reagindo, né? Gostei dessa tua fala. A gente não consegue desenvolver muitas ações de prevenção por falta de tempo, por falta de pessoal, né? E eu concordo, essa é uma ação que a gente precisa. E eu gostei muito da tua ideia de fazer essa temática no acolhimento. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou envolver um grupo aí de acolhimento com essa temática também. Gostei da ideia. Obrigado. Para a gente fechar isso, Regi? Ainda sobre isso, né? A gente ia ficar vários tempos. Eu entrei nas salas que eu tinha maiores problemas e expliquei o guia para eles. Que mesmo quando o coleguinha não denuncia, mas se outra pessoa presenciou, a gente precisa seguir o guia e os protocolos para cada coisa que acontece. Bem claro, eles pegaram, olharam e deu muito certo. Porque aqui, às vezes, assim, eles saberem, porque como não tinha uma sistematização dessas documentações e envolver conselho, esse tipo de coisa, tudo seria, mas não precisa.
né? Porque não se tinha o hábito antes e agora tem, eles ficavam muito bravos no começo. Chamou só por isso, chamou só por aquilo. Então a gente explicou para cada situação que envolve, qual é o protocolo da escola, como o pai responde, como a mãe responde. Então a gente fez isso nas reuniões e na sala. Foi bem bacana, assim, deu uma boa reduzida, porque às vezes eles pensam na punição. Tipo, nossa, eu vou evitar porque e aqui também funcionou. Então, é um documento que a gente já tem, né? E que fica muito claro, dá respaldo até pra gente. Porque muitos pais vinham enfurecidos. E depois que você começou, você tem que dar continuidade e seguir os trâmites. É verdade. Nossa, é uma boa ideia também. É já uma ideia de prevenção, né? E não só de reação enquanto acontece. E muitas vezes o pai tem aquela sensação de que a escola não faz nada, né? Ah, eu levei essa situação para a escola não fez nada. Principalmente por isso, né? Que daí a gente consegue mostrar até onde a escola vai, até onde eles precisam seguir para a gente seguir. Tem ajudado. Ótimo. Uma boa pauta para a gente colocar aí nas nossas reuniões junto com os nossos pais, né? Dos protocolos de segurança da nossa escola, né? Que envolve a ideia de segurança. Obrigado, Regi. Passando aqui, então, o nosso material. E aí, para além dos dados visíveis, o que pode estar por trás do desempenho? Agora a gente já vai começando a afinar a nossa fala em relação ao pré-conselho e daqui a pouquinho o conselho, né? Os dados da nossa escola. Na escola, as dificuldades de aprendizagem, elas aparecem, especialmente nas avaliações. E o que a gente faz com essas dificuldades que a gente começa a perceber por meio das avaliações? Mas nem sempre tem origem apenas no ensino. Por vezes começam no silêncio de um estudante, atravessado pelas questões socioemocionais, que é o que nós estamos falando até então, vividas fora da escola, ou dentro da escola também, inclusive aí no ambiente digital, e como é que a gente movimenta tudo isso, né, pensando do resultado da nossa própria escola. E olha só, para início de conversa, você e sua equipe já identificaram os estudantes da escola que até aqui têm apresentado baixo rendimento? Eu pergunto isso para quem ainda não participou. Deixa eu ver aqui, na minha tela só está aparecendo gente que já falou. Catarina, você está aí? Estou sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Catarina, você consegue falar um pouquinho em relação a essa questão? Sim, consigo. Por favor. Então, agora a gente já está fazendo pré-conselho, né? Então, como eu tenho poucos estudantes, lá na escola fica bem fácil a gente identificar, né? A gente tem, assim, os nossos estudantes com laudos, então esses a gente dá uma atenção especial, né? No 6º ano, a gente tem um grande grupo que veio com bastante dificuldade, né? Então, acho que o nosso maior ponto de atenção é no 6º ano. Então, agora no pré-conselho, a gente está fazendo um levantamento bem pautado com relação a esse baixo rendimento. E eu não posso dizer que é só a questão socioeconômica, não. Sabe, a gente tá percebendo que tem outras questões que estão por trás disso. Sabe, a questão de estudantes que foram alfabetizados lá no período da pandemia, né? Então, que é trabalhar com recomposição mesmo. Enfim, tem vários fatores ali que estão trazendo essas dificuldades para agora, né? Como eles ficam 9 horas conosco, eles não têm acesso ao celular. Porém, como a escola é pequena, eu tenho um tablet para cada estudante. Então, a gente não tem problema de plataforma para cada um deles, né? Para desenvolver as atividades de plataformas, de nenhuma. Então, nesse ponto a gente consegue. Só que a gente, por muitas vezes, eles acabam tendo acesso a outras coisas em momentos de aula, porque nem sempre a gente consegue controlar certinho, né, o que eles estão fazendo. Mas assim, como eles estão 9 horas, então a gente sabe que aquele período eles não conseguem ter acesso a outras coisas. Então, eu acho que o nosso problema também não seria tanto a questão de problemas com internet,
né, com redes sociais, enfim, né, só quando eles estão em casa. Então, eu acredito que os problemas ali de baixo desempenho dos nossos estudantes seja mais o fato de ter que fazer recomposição de aprendizagem mesmo, porque eles vêm com defasagem de aprendizagem já de pontos anteriores, né? Eu não tenho muitos estudantes com problemas socioeconômicos graves, não tem assim, estudantes com famílias com uso de drogas, né? Que a gente possa dizer assim, tem algumas famílias desestruturadas, sim, mas como são poucos, os pais estão bem presentes, a gente consegue ter acesso às famílias, né? Então, assim, é bem tranquilo. Eu atribuo o baixo rendimento, o baixo desempenho deles a essa questão de enfim, dos anos anteriores, de ter que Talvez trabalhar seja com recomposição. Ô, Caterine, talvez seja aquela ideia do pré-requisito. Os alunos chegam para você já com uma defasagem de conhecimentos escolares, de conteúdos lá do currículo, e que interfere, obviamente, a partir do momento que chegam para você, né? No sentido da gente ter que oferecer conteúdos e conhecimentos que faltam para esses alunos. É isso. É isso. Eu coloquei essa segunda caixinha, porque, na verdade, quando você começou a falar, eu falei, olha, ela já respondeu a segunda pergunta, que seria, então você já tem mapeado quem são esses alunos, e você já consegue identificar o porquê que eles estão com esse baixo rendimento. Porque Sim. existe, então, acredito que nos seus professores e na escola e na equipe, uma cultura de altas aprendizagens, de altas expectativas em relação a essa criança, e quando, então, eu tenho avaliações, eu percebo que está faltando conhecimento. Isso mesmo. Acredito que não seja só na sua escola, viu, Caterina? Acredito que é uma realidade muito das nossas escolas também, né? Meio que geral. Mas obrigado aí pela sua contribuição. E aí, olha só um outro questionamento. Né? E aí a Caterine também já colocou assim, olha, a gente já fez, nós já estamos fazendo o pré-conselho, acredito que vocês também estão agora nessa mesma organização, fazendo, ou daqui a pouquinho já começando a se organizar para o pré-conselho, seja com os alunos ou seja com os professores, né, com as turmas, de fato, para reconhecer, e que seja um momento de autorreflexão, né, para os alunos, que seja um momento de autorreflexão para o professor em relação à sua prática, mas mais importante que isso é a gente pensar na questão número 3, olha só para ela, em que medida elas estão relacionadas a aspectos pedagógicos ou às questões socioemocionais dos nossos estudantes, né? De que forma esse baixo rendimento é um baixo rendimento em relação a um aspecto de dificuldade de aprendizagem, que pode estar relacionada à prática didática do professor, pode estar relacionada a pré-requisitos de conhecimentos anteriores, como a Catarine colocou, ou a outras questões, e também outras questões socioemocionais, que são aquelas que vocês estavam falando, né? A Regi comentou lá das situações que estão externas à escola e que a gente não consegue, né? Porque elas são questões da própria família ou do contexto social dessa criança que a nossa mão não alcança, né? Alguém quer fazer alguma reflexão em relação a essa terceira caixinha? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? A gente tem um pouquinho de tudo nessa terceira caixinha. A gente tem as dificuldades que os alunos vieram com a defasagem, a gente tem questões, sim, de pedagógicas ou de metodologia do professor, porque daí o mesmo aluno, ele tem um desempenho em determinada disciplina em outro, e tem as questões socioemocionais dos alunos. Eu acho que a gente está... Essa questão emergencial, agora eu falo principalmente pelos mais novos, os nossos alunos, que eles precisam despertar o interesse de alguma forma, eles são muito imediatistas. Quando você observa as aulas ou você vê as ações as aulas que eles se desempenham com bastante frequência, aquelas que exigem um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de concentração, eu vejo muita resistência
aqui. Isso no geral, quando eu olho, me causa uma inquietação, já me causava enquanto docente. Porque em alguns a gente consegue chegar, em outros alunos a gente não consegue. Não sei se é a forma como eles aprendem, não sei se é essa cultura deles quererem agora tudo de imediato, uma recompensa imediata. Nós estávamos discutindo, sexto ano principalmente, os alunos, como eles chegaram, estava até aqui com uma professora, 1 a 1. Vocês devem ter também alunos de sexto ano que não lê, e eles estão aqui, estão no sexto, né? Tem aqueles que a família se preocupa e acompanha, outros também não se acompanham, outros eles não lêem, mas eles também não têm interesse, e todo mundo junto. Eu tenho muito problema de alunos aqui que deveriam ter um laudo, e que a mãe ainda não conseguiu, ou que vem do município, tinha acompanhamento no município, porque aqui em Londrina eles já tinham acompanhamento, mas chegou no estado, está parado ainda. E eles estão todos juntos. Né? Eu tenho, em todas as salas eu tenho aluno com acompanhante, tenho mais pelo menos uns 3, 4 que a gente já remanejou, que deveria estar com um professor acompanhando, mas o processo ainda não está pronto. Isso no sexto. Né? E todos esses alunos juntos, medir a aprendizagem, conseguir que eles vão além, é um pouquinho trabalhoso. É verdade, Regi. E como a gente tem recebido alunos com essas dificuldades, né? A gente já percebe, eu não sei se é porque a gente já está muito tempo na escola, mas quando a gente bate o olho na criança, o comportamento, a forma de falar, a gente já percebe uma estranheza, né? E a gente já fica naquela inquietude de fazer alguma coisa. E aí a gente precisa de outros serviços, como você colocou aí, né? Da rede de saúde, e aí isso talvez é um pouco moroso, né? E a gente precisa de ajuda para lidar com essas crianças. Denise? Não abriu seu áudio. Abriu, mas a gente não te ouviu. Ó, tá aberto, só que eu não tô te ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. A questão: em que medida estão relacionadas a aspectos pedagógicos ou questões socioemocionais, né? Então, aqui, né, como se repete, a Regiane falou agora há pouco, né, então acho que só muda o endereço, né, a questão que mais pesa é socioemocionais, né, porque nós temos aqui uma clientela muito carente, né, com várias situações, assim, que às vezes, né, vai para casa pensando como pode existir, né, desde a questão de não ter um chinelo no pé, né, até outras questões. Então, os pais não são presentes, né, e o que acontece, assim, para estar desenvolvendo alguma prática, né, de resgate, né, até mesmo de alguma situação, então fica muito difícil, né, então, assim, se compara, na verdade, né, a escola da região como tantas outras que tem aí. Essa é a nossa realidade também. E aí a gente está tendo que fazer até o resgate da ideia família, né, Denise? Da essência dessa família em relação familiar, ao cuidado, né? Não existe mais os princípios básicos, né? Então, assim, hoje até nós tivemos algumas situações de alunos aqui que até estava conversando com a diretora-geral, né? Eles não têm aquele princípio básico do que é o respeito, né? Passou e, assim, acho que não sei como resgatar isso novamente, né? É verdade, Denise. E a gente fazendo ações de resgate, tanto dos alunos em relação à frequência, quanto resgatar os pais em relação a essa consciência de família, né, de valor. Obrigado, Denise. E aí, avançando com o nosso material, olha só, o pré-conselho, então, é um momento de análise coletiva dos dados, que se constrói trajetórias individuais, evitando julgamentos precipitados. Olha só uma questão para a gente pensar aí. Se o pré-conselho da sua escola fosse comparado com a condição climática, qual seria? Olha, coloquem aí no chat para mim. Ele seria ensolarado? Porque a gente pensa no sol, né? O sol é aquele norte, que de fato é um momento de vermos, né, o todo, aquele céu aberto, onde a gente consegue pensar numa ideia de continuidade, daquelas ações definidas, com base nos dados, nas evidências que os professores trazem, que são coletados por meio das avaliações, ou na sua escola, o pré-conselho, ele é meio
nebuloso, né? Não dá para ver com profundidade, ele é um tanto que superficial, ou ele é tempestuoso, né? Aonde não tem uma ações concretas, aonde é um momento de reclamação. Adorei, Alexandre. Alerta do Cisbepar. É isso, né? É tempestuoso. É muito difícil, né? Porque quando a gente leva essa discussão com os professores, normalmente há uma tendência de ser momentos de reclamação dos professores e que normalmente é ligada à indisciplina dos alunos. Vocês também têm essa impressão na escola de vocês? Pouco a gente fala de noções cognitivas, né? Olha, o Joãozinho e a Maria, o problema ali é a compreensão de texto. O problema do Enzo, vocês têm o Enzo também, né? O problema do Enzo é a leitura. O problema da Rayane é na interpretação numérica. O outro aqui, ele não consegue ainda fazer a identificação, aquela leitura de tabela, leitura de imagem, de gráfico. Então, está tudo muito ligado às questões de postura, de comportamento, de atitude. E vou retomar de novo, não que elas não sejam importantes, porque isso, obviamente, vai influenciar naquele momento que esse aluno está parado para aprender. Não que a aprendizagem seja estática, mas a gente precisa pensar além do comportamento, de fato, em ideias cognitivas, o porquê que esse aluno não está aprendendo, e qual as estratégias que esse professor tem desenvolvido que não está atingindo os estudantes. Eu falo muito aqui na escola, assim, olha só, os alunos adoram educação física, acredito que o de vocês também, né? Só que mesmo na aula de educação física, acredito que vocês também já foram fazer observação de sala de aula, mesmo na aula de educação física, tem os alunos que não querem jogar, eles querem ficar sentados. Então, qual que é a minha proposta? Eu nunca vou ter uma estratégia de ensino que vai abranger 100% das crianças. Não vou ter uma estratégia que vai ser eficiente e eficaz para 100% dos meus alunos. Eu vou ter que pensar em várias estratégias de ensino. Então, não adianta o meu professor ir para a sala todo o tempo, ensinar o mesmo conteúdo do mesmo jeito. Ele precisa repensar suas estratégias de ensino. Ah, mas você está dizendo que a aprendizagem depende só do professor? Não, vai depender do aluno também, obviamente. Mas esse professor precisa ter uma gama, ele precisa ter um repertório de estratégias tão grande para alcançar não só o aluno A e o aluno B, mas todos os 30, 40 ou 50 que ele tenha dentro da sala de aula. E isso é muito difícil, porque os nossos professores têm um paradigma de que à medida que ele está ensinando, o aluno está aprendendo. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa não é uma máxima e não é sempre verdade. Não é sempre quando um está ensinando que o outro está aprendendo. E é isso que a gente precisa dizer para os nossos professores no pré-conselho, que, obviamente, os alunos, a postura dos nossos alunos frente ao ensino vai ter uma influência no resultado, mas a atitude do professor, que é o adulto da história, também precisa ser repensado no movimento de autorreflexão da ação do professor. Vou seguir aqui, então, com o nosso material. O pré-conselho, então, é um momento de decisão baseado nos dados. E olha só o objetivo do nosso pré-conselho. Avanço com a melhoria. Um espaço de decisão coletiva, né, sendo no pré-conselho individual, seja numa ideia de reunião de fluxo com vários professores, seja numa ideia do próprio conselho de classe, mas que tenha um caráter formativo e um caráter propositivo, e que a gente consiga fazer com os nossos professores, em que ele retome, né, as ações que ele está desenvolvendo dentro da sala de aula. Transformar indicadores em ações pedagógicas efetivas, então que eu consiga fazer a leitura para os professores em relação àquelas habilidades, aqueles conhecimentos que não estão conseguindo ser atingidos por meio das avaliações que o professor está desenvolvendo. A base estratégica para uma tomada de decisão assertiva, e não só um momento de reclamação. E com isso a gente vai para o Diretores em Ação número 1, aprendendo um com o outro. Eu vou falar um pouquinho da proposta e nós vamos ser agora, então, divididos em dois grupos. Um grupo vai ficar na sala principal e um grupo vai trabalhar numa outra sala. Eu já organizei ali um pessoal em redator
alguém para a gestão do tempo e alguém para relatar as ideias na próxima ação, que é a socialização. Mas se vocês quiserem se reorganizar também, fiquem à vontade, desde que vocês se organizem e que cada grupo tenha aí essas lideranças, tá certo? Mas a gente vai rodando essas lideranças em cada encontro, tá bom? Vou pedir para que vocês participem, contribuam aí com o grupo de vocês. Então, a proposta é, aprendendo um com o outro. Divididos em 2 subgrupos, vamos trocar ideias sobre o que não pode faltar no pré-conselho. Mais do que pensar em instrumentos, vamos pensar na aplicabilidade e a assertividade. O que não pode faltar no quando o pré-conselho começa? Que tipo de perguntas não podem faltar no pré-conselho? Como garantir que o pré-conselho não termine sem ação? Qual é hoje o principal gargalo do pré-conselho na sua escola? O que precisa ser feito de modo a avançar nesse ponto? E aí, cada subgrupo vai ter um documento que eu vou compartilhar no chat e vou compartilhar também no WhatsApp, para que vocês possam fazer a leitura, alguém aí conduzindo a discussão e o relator fazendo, o redator fazendo a escrita do documento e conduzindo a discussão do grupo de vocês. E o relator, quando terminar o tempo, a gente volta para a sala principal, onde cada grupo coloca aí as suas principais percepções. Tudo bem? Vou compartilhar o material e vou dividir vocês. Só um pouquinho.
Pessoal, então vocês que ficaram na sala, o link do material já está no chat e ele está aí para edição e já está dito lá, tá? Quem é o redator, quem é o relator e quem vai controlar o tempo. A gente volta para a sala principal, que é essa, né? O grupo 2 volta para cá em 20 minutos, tá certo? E aí, então, eu sugiro que o relator vá conduzindo aí a discussão para que vocês preencham o material. Eu vou parar de projetar aqui o material, se vocês quiserem fazer a projeção do material de vocês, tá certo? E eu vou lá no grupo 2 para fazer a mesma orientação. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Não dá, porque daí a gente... Também vou abaixar. Gente, eu estou entendendo que é pré-conselho, não é conselho, né? É pré-conselho. Que não pode faltar. Quem que vai escrever, meninas? E acho que tem o Alexandre também tá ali, né? Lá tá escrito lá quem que vai escrever e quem que vai falar. Quem consegue abrir? Que eu tô no computador aqui, mas não tá abrindo. Não, aqui dá para digitar, ó. Tá. Consegue compartilhar ele para todo mundo ver? Agora não sei. Espera aí só um pouquinho. Onde que vai compartilhar? Ah, espera aí. É aqui embaixo, né, que compartilha. Aqui, ó. Não. Compartilhar a tela. Que abordagem? Compartilhou? Compartilhou, né? Sim. Sim, profe. Tá. Agora eu vou lá para escrever. Onde é que está aqui? E tem tanta aba aberta. Gente, eu acho que ali, não sei se vocês concordam, ou antes ali, o que não pode faltar? Planilhas do BI para acompanhar a aprendizagem e a frequência. A gente já vai ter, a gente tem que ter um mapeamento dos casos críticos. Não sei se é isso, o que vocês acham? Fichas dos alunos individuais. Eu acho que todos os registros que foram feitos do aluno. Elencar também os alunos que são de atendimento educacional especializado, né? Que tem os alunos laudados também. Não sei se vocês concordam. Mas ali, esse pré-conselho seria... Ou antes. Ou antes com o professor. Isso. O que não pode faltar no pré-conselho? Foi isso que eu entendi. O que não pode faltar num pré-conselho? Antes com o professor em hora atividade. É isso que eu estou entendendo. Isso. Joia, tá. Isso seria a equipe pedagógica teria que ter, né? Ter tudo isso em mãos. Isso. Eu penso que encaminhamentos também já, né? Os encaminhamentos ali onde está mapeamento de casos críticos e encaminhamentos ocorridos, né? Porque nessa conversa vai ter lá o caso crítico, Denise e tal, né? Mas aí o pedagogo já vai falar, né? Foi encaminhado para a rede, a família foi chamada e foi pedido um laudo, foi encaminhado para conselho tutelar, não sei, né? Pode deixar e encaminhamentos ocorridos no trimestre, ou na ficha individual. Estudantes e respectivos encaminhamentos. Isso, pessoal. Isso. Uma coisa óbvia que sempre pega a gente surpresa no pré-conselho é a falta de lançamentos parciais de notas. Né? Professor, eu estava olhando o BI hoje, aprendizagem, e nós estamos com 75% de nota abaixo de 60%.
Uhum. E aí, questionando os professores, não, ainda não lancei, ainda não sei, professor, o pré-conselho vai começar, né? Como que a gente vai mapear, enfim, né? Deixar claro que essas notas vai Fê, sair Alexandre, sabe o que a gente fez aqui? A gente fez um cronograma de notas. A primeira avaliação eles têm que digitar até tal data. Uhum. A recuperação da AV1 até tal data. E a equipe fica cobrando. Nossa, era até 14 de abril. Então a gente não consegue acompanhar. Nossa, era até 14 de abril. Então, nós fizemos aqui também, sabe? A gente fez o agendamento, nós somos 70-30, então a nota de 30, a nota de 70, recuperação de 30, recuperação de 70. Eu tive que fazer um registro na ata de orientação. Então, eu peguei o ensino médio, eu só tinha um professor que estava com as notas lançadas. Então, como é que a gente vai começar o pré-conselho, né, sem essa prévia, sem esses dados? E será que a prof que estava digitando caiu? Caí e voltei. Espera aí, deixa eu pôr lá de novo para... Aí. Então, vamos para o durante. Já vamos para o durante. Pois é. Podemos ir para o durante, pessoal? Sim, sim. Algo que a gente faz aqui na escola é uma ficha de preenchimento para cada um dos professores, para que eles preencham por turma com o nome do estudante e que eles deem ali uma pista se o baixo desempenho foi por falta de comprometimento ou outro tipo de situação. Denise, ali no durante, a gente já vai ter os dados, né? Lá no antes, nós já temos os dados. Ali, nós vamos passar esses dados para os prof e vamos tentar elencar o que pode ser realizado ainda com esses estudantes para melhoria da aprendizagem. Eu acho que seria isso durante, né? Tá refletindo com os professores sobre esses dados, então, não seria isso? Então, é uma discussão, né? E isso, análise. Concordam ou não? E análise. E quais seriam as melhores ações? Mas o cara não está querendo... Espera aí só um pouquinho que não está querendo entrar a minha digitação. Por que será? Porque, veja, pelo que eu entendi, essa discussão é do pré-conselho. Então, que ações que nós podemos fazer ainda para melhoria da aprendizagem desses estudantes para que até o conselho de classe eles melhorem, por exemplo, né? Acho que seria isso. Ou pôr assim a discussão no grupo geral, né? Se aquelas ações são as mais assertivas, né? Gente, eu estou tentando digitar, sim, mas não está querendo... Sim, Denise, isso mesmo. Entrar agora. Será que ele está editável? Pois é, ele estava. Quero olhar tudo aqui.
Será que ele pegou um outro e-mail seu, Danise? Ele está editável? É, porque aqui ele está com edição, editar o documento diretamente. Agora eu estava indo bem ali, ó. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar. Deixa eu compartilhar aqui, porque caiu ali para mim, eu vou entrar de novo, tá? Vou entrar pelo chat aqui. Quando decide não funcionar, não funciona mesmo. Ah, voltou tudo. Espera lá que agora eu vou compartilhar. Então, o que que eu vou escrever aqui? Então, análise dos dados e discussão durante. E daí, posteriormente, levar essas intervenções para validação no conselho de classe, mais ou menos isso? Discutir com os professores quais ações poderíamos fazer coletivamente junto com a equipe, ou o professor no seu componente curricular, né? Quais ações para que até a data final do conselho tenha melhoria na aprendizagem, por exemplo, daqueles estudantes que estão com dificuldade. Não sei se seria isso, se seu grupo concorda. Resumindo, seria um planejamento de ações pedagógicas a serem desenvolvidas até o conselho. Isso, Alexandre, isso aí. E daí, ali no depois, seria a efetivação dessas ações. Os combinados e quem iria, por exemplo, não fiscalizar, mas quem iria ver se as ações foram realmente efetivadas, sabe? Isso poderia ser a equipe pedagógica, em que prazo, quando, como. Mosquito e pernilongo estão pegando aqui, meu Deus. Planejamento com o professor de ações visando, o professor falou ali para nós. Estratégias. Estratégias, né?
aprendizagem. E depois, só repetem ali o depois para a gente, daí fazendo favor. Efetivação, claro. Efetivação, né? Na verdade, As ações, o acompanhamento dessas ações, e daí depois se elas deram resultado também, né? Lá no conselho final que a gente vai saber. Então, acompanhamento e avaliação, né? Das Isso. ações. Desenvolvido. E ali também entraria nós, gestores, né? A equipe gestora como um todo, no acompanhamento da hora de atividade, na observação de sala de aula, para ver se essas ações que foram combinadas ali no pré-conselho foram realmente efetivadas, né? Da eficácia das ações desenvolvidas, né? Pelo jeito, já voltaram do passeio.
Denise, será que ali a gente no último depois, será que a gente podia colocar a questão do reunião com as famílias também? Não sei. Depois sim, né? Depois que fizer o pré-conselho, faz uma reunião com as famílias. Mas aí, aqui no depois... Não sei o que vocês acham depois. Mas depois daí já não vamos cair lá no conselho daí? Depois do conselho, Então não teria que ser durante, não sei. Será que não tem que envolver... É isso que eu fiquei desde o início em dúvida, por ser pré-conselho, né? Não, mas a gente vai desenvolver isso no pré, né? No pré. Pois é, mas daí depois do... Pois é. Depois, o pré-conselho, não sei, né? Normalmente, ou a gente faz com o professor, ou a gente faz por um instrumento, né? Então, com coisa deixamos assim. Vamos ver o que o outro grupo vai fazer. Aí o depois já é conselho, né? Eu estava olhando ali, por exemplo, nosso pré-conselho aqui, provavelmente seja da metade da próxima semana e a outra. Uhum. Nós vamos fazer um instrumento por formas, o professor vai preencher. Nós aqui começamos já ontem. Ontem nós começamos com o sexto A, hoje nós vamos ter sexto B, que a gente está fazendo na reunião de fluxo. Então, só dá tempo para fazer uma turma. Sim. Então, nós começamos por turma. Nós utilizamos a mesma planilha do Se Liga, só que a gente mudou lá em cima a nomenclatura, onde que tem avançado ou aprofundamento, a gente colocou na média, acima da média e abaixo da média. Aí tem a relação dos alunos, e aí a gente embaixo tem a somatória para ver quantos alunos naquela matéria está acima, quantos que está abaixo. Então, a gente está fazendo por turmas. Só que a gente tem a dificuldade grande, como a gente falou, que temos muitos professores ainda que não lançaram as médias. Exatamente, não tem conhecimento, aquela coisa toda. E aí, vamos com isso para o conselho. E aí, no conselho, né, é que a gente discute questões mais específicas. Né? Porque a ideia é de que quando a gente esteja no conselho, aí estejam as notas todas lançadas, né? Sim, então... Exatamente. Até essa da planilha do Se Liga é fantástico que você colocou. Eu já vou anotar. Sabe por que a gente adotou, Denise? Porque, assim, o nosso pré-conselho, conselho, tudo, é sempre uma questão muito de se falar da vida do aluno. Sim. E nós não queremos saber, neste momento, da vida dele Exatamente. A gente sabe aqui. A gente só precisa saber onde ele está. Ele está acima da média, abaixo, não está. É isso que a gente precisa. Então, a gente tendo essa planilha ali, essa base, a gente consegue visualizar, né? Exatamente, porque senão cai naquela que a gente abomina e tenta de todo jeito sair, que é só conversa, né? Conversa sem ação, sem um direcionamento mais específico, né? Eu sempre falo no conselho, primeira coisa sempre que eu falo. Primeiro eu falo o número de aulas não dadas, isso aí eu já tenho hábito. Aí já cai aquele silêncio, né, gente? Quando fala quantas aulas não foram dadas no trimestre, né? E a segunda questão que falo sempre é: chamar pai não é medida pedagógica. Vamos combinar isso aqui já de primeira no conselho. E daí toca o conselho, porque daí já não fica aquela coisa de porque o pai, porque a mãe, porque o pai, porque a mãe. Até o professor Diogo falou isso hoje. E enquanto ele falava, né, da questão das famílias, que às vezes nos parecem muito disfuncionais, e a gente, frente à família, está vendo ali que não vai conseguir avanço nenhum, porque a família não demonstra fazer as reflexões ou ter os mesmos valores que a gente está imprimindo em relação aos estudos, né? Eu sempre comento aqui com o pessoal na escola, atendimento, né? Eu falo: conheça os pais, perdoe os filhos. Né? Porque são coisas diferentes, né? Então, no conselho sempre a gente está com essa atenção, né? Essa preocupação de não se tornar um muro das limitações ou ainda um júri, né? Onde a gente fica só julgando a família e não se chega a ações pedagógicas efetivas. Né?
Exatamente. Outro dia nós tivemos aqui que foi chamado uma mãe, né? Porque já é início do ano, aquele aluno estrela nosso, que sempre apronta e tudo mais. E a gente sempre evita de estar chamando a responsável, porque a gente conhece ela, sabe que não adianta. O quanto mais nós organizarmos ele aqui dentro, melhor para nós. Mas insistiram tanto, né? Que se não tiver o responsável, não vai entrar mais na minha aula e não sei o quê. Nós chamamos. Naquele dia, eu te juro, o nosso diretor, ele teve agora no Chile, né? Nessa última demanda aí que foi, e eu fui atender na sala dele. E ele tem um vaso de flor em cima da mesa dele, daquele de cimento, de plástico artificial. Pois a mãe pegou aquele vaso, ela queria dar na cabeça da criança. Pensa. Ela começou a gritar para o inspetor chamar a polícia. Um caos. Então, assim, não adianta. Para que esse desgaste se a gente sabe que não vai adiantar? É uma situação que nós temos que organizar aqui dentro, infelizmente. Exatamente. Um fato curioso, né? Hoje teve a reunião com os pais, lá que a semana D de integração família, fizemos o café da manhã, algo bem leve assim. E terminou a reunião, alguns pais ficaram. Quando a gente olha, tinha uma rodinha de pais e 3 mães fumando no pátio da escola. É uma coisa assim inacreditável, sabe? Aí teve que a inspetora ir lá chamar a atenção da mãe que estava fumando no pátio da escola. Então aí dá para imaginar a família, né? Isso Às isso vezes mesmo. a gente exige demais das crianças, né? Sabendo da situação, do contexto deles. Porque existe assim outro dia até vi um post, né? Uma especialista falando, e ela falava assim, a escola é o último espaço de resistência da sociedade, né? O último espaço onde a sociedade está organizada e priorizando os valores é dentro da escola, porque saiu da escola, né? A coisa é complicada. Às vezes eu falo que eu quero desver. Desver. Desouvir. Mas o problema é quando a gente vê, a gente não consegue mais desver, né? Então, fica porque tem umas pessoas que a gente chama, você fala, meu Deus, você já tinha dó da criança e você quer levar a criança embora melhor com você. Deixe, né? Fala, meu Deus, esse aluno é lindo, ele é perfeito do jeito que tá, porque... Como fala a colega triste. mesmo, né? Tem que fazer acordos com o estudante, procurar, né, criar algum tipo de protocolo com ele, ver quando ele vai desregular e chegar antes, ou quando ele desregular, ter uma outra forma de atendimento, porque realmente chama a família, piora muito. Assim. Pessoal, então vamos seguir para a gente não extrapolar tanto tempo. Grupo 1, por favor, aí as considerações de vocês em relação ao que vocês colocaram. Já estão projetando, né, aí para facilitar, por favor. Objetivamente. É esse nosso aqui do Alexandre, Daniele, é esse? Isso, Denise. Tá. Então, quem quer falar, gente, das etapas que nós firmamos aqui do nosso grupo, quem gostaria de falar? Pode ser você mesmo, Denise, já está aí no... Tá bom. Então, assim, o que a gente colocou aqui das etapas do pré-conselho, né? O antes seria um compilado de informações, né? As planilhas do Power BI, tem ali o Power BI aprendizagem, o Power BI apresenta na escola, né? E, inclusive, até aquele Super BI que tem em todas as plataformas, né? Mapeamento dos casos críticos, a gente já fez um mapeamento baseado lá no Conselho de Classe Final de 25, né? Então, ver se são os mesmos casos, novos casos, enfim. Fichas individuais dos estudantes e respectivos encaminhamentos, né? Porque nessa altura já foram feitos encaminhamentos para conselho tutelar, dos casos mais críticos, né? Para rede de proteção, entre outros, né? E também uma relação, que se já não foi entregue, uma relação de estudantes com necessidades de aprendizagem, né? E seus transtornos, e também, se possível, os devidos encaminhamentos, né?
para cada um tipo de necessidade educativa especial. Aí, no durante, a gente pensou em hora individual com os professores, né? Analisar os dados, as intervenções para cada caso analisado, e também um planejamento de ações, né, visando as estratégias para aprendizagem. Uma discussão, na verdade, de planejamento, para que fossem validados lá no conselho, né? Não sei se eu tirei aqui, né? Ah, não, está aqui ainda. Lá no conselho de classe com todo o colegiado, né? As estratégias. E o depois seria o acompanhamento e avaliação da eficácia das ações desenvolvidas, né? Aquelas que foram validadas pelo colegiado. Se era isso, professor? Era sim, era sim. Obrigado, Denise. Eu acho que você colocou um elemento importante que a gente ainda não tinha falado dele, que é ao rever da ata do ano passado, né? É o relembrar de casos, situações de alunos que já eram nossos da escola, né? Casos que talvez a gente passou por pouco, sabe aquele? Que todo mundo, que os professores, tudo queria a cabeça da criança, e a gente falou, não, vamos pensar bem, né? Apostou, né? Vamos dar mais uma chance, vamos pensar nas possibilidades, vamos pensar no que ele avançou, vamos pensar ele de novo nessa sala com alunos mais novos ainda, né? Toda essa ano de Saeb, né? E também, vamos considerar. 100%, né? Vamos fazer todas as configurações, momento, né? E muitas vezes os professores que estavam com a gente ano passado não são os mesmos desse ano. Sim. Por isso é importante fazer essa consideração de como estava esse aluno na escola o ano passado, né? Da postura dele, da aprendizagem dele do ano passado. Então, legal aí que vocês falaram disso também, além dos outros elementos importantes. É porque já é a caminhada dele, né? Então, é um momento de fazer análise desse estudante mesmo, né? Foi a primeira ação, né, da equipe pedagógica, né? Na verdade, a direção organizou, a Denise e eu organizamos, quem eram esses alunos, foram mapeados naquele relatório que sai do SERI mesmo, né? Todos aqueles 6 lá que saíram foram os alunos que caminharam, né? Então, foram mapeados, entregues para os pedagogas por turma, né? Depois foram relocalizados nas turmas desse ano e entregues para elas para fazer uma entrevista, para fazer uma observação, para começar a fazer o acompanhamento desse aluno, que é um aluno que tem grandes possibilidades, né? Se não tiver um amadurecimento, de ficar retido lá no final, né? Tá Perfeito. Bom? Obrigado, Denise. Obrigada. Grupo 2, por favor, a projeção. Quer fazer a projeção? Quer que eu faça a projeção? E aí os comentários de vocês. Se também não quiserem projetar, enfim, fiquem à vontade. Pode projetar, porque eu fechei aqui, Diogo. Ok. Apareceu, Regi? Beleza. Considerações de vocês, então, por favor. Bom, aqui a gente fez a estruturação, no primeiro momento, elaborar o cronograma, né, para estar sendo feito esse pré-conselho, no momento das horas atividades dos professores, né, e também em algum tema mais pontual, algum assunto que demande, assim, a turma, no geral, tentar falar nas reuniões de fluxo. E, a partir disso, né, dessas observações, fazer a coleta das informações, tanto o individual quanto o coletivo, fazer um compilado, né, envolvendo os seguintes pontos: comportamento, nota, frequência, participação, dificuldade, ação que o professor teve com relação à turma. E aí, eu já anotei aqui o que a Denise colocou, que eu já vou implementar, que eu gostei muito, copiei até a tua frase, Denise: conheça os pais, perdoe os filhos, porque isso aqui, para mim, foi assim, ó, pá, foi maravilhosa essa frase, viu? Copiei aqui, colega, eu acho que é para isso que a gente está.
E coloquei aqui a questão dos casos de conselho tutelar, que eu achei maravilhosa, né? Isso para eu complementar o meu, né? Mas o nosso seria isso. Durante o conselho, apresentar esse levantamento que foi feito e fazer o compilado de todos os docentes para a gente fazer uma análise se os problemas são pontuais, se são os mesmos, né? Se os professores compartilham das mesmas dificuldades e com os mesmos alunos. E na sequência, no pós-conselho, além do feedback para os alunos, né, do que foi o conselho em si, e fazer essa fala também com os professores, e ver as possibilidades de mudança para o prolongamento aí do segundo trimestre. Vou fazer uma ressalva aqui, que eu coloquei para as colegas, que eu acho que eu não consegui fazer a preparação redondinha. Acho maravilhoso, gente, quem conseguiu se organizar, e é por isso que eu vou me espelhar em vocês. Aqui a gente teve muita dificuldade, devido a algumas avaliações que são pertinentes à escola parceira. Então, nós temos avaliação na segunda, a Semana da Família também, ela veio no momento que a gente teve que implementar essa semana, então, a gente nem conseguiu iniciar o nosso pré-conselho. Mas, o que eu comentei com as meninas, que na nossa realidade aqui, a gente vai tentar fazer um arroz com feijão bem feitinho, levantar o que a gente pode para poder aí trabalhar mais efetivamente na sequência. Que acho que esse é o caminho no momento. Obrigado aí, equipe 2, pelas considerações. E legal, Maju, que vocês estão percebendo que é um espaço mesmo de trocar aí ideias e boas práticas. E vocês falaram de uma coisa que eu vou chamar um pouco mais de atenção, que é do Conselho Tutelar, né? Trazer os casos que a gente já faz encaminhamento também para os professores terem essa noção, né? Claro que a gente não vai apontar tal aluno passa por tal situação em casa, ou abrir situações que são que podem levar a um constrangimento, ou casos que são sigilosos, mas é importante que os professores tenham esse conhecimento, né, que tal aluno passa por uma situação atípica e que está sendo encaminhado para um órgão da rede de assistência, e que o caso já é conhecido, e que tenha dedos com essa criança, né, o cuidado aí na forma de falar, de conduzir a sala de aula, acolher, né? Porque muitas vezes esse aluno some da escola, a gente vai lá e busca, e aí o professor é o primeiro a dizer assim, mas nossa, você voltou, né? Mas você já está reprovado, nossa. Então não são falhas acolhedoras que dificultam muito o trabalho da gente. Denise? Denise, o seu áudio está fechado. Perdão, gente. Não, só comentando, não sei se é a realidade de vocês, mas aqui a nossa escola, eu te falei que é periférica, né? E nós temos muitas famílias estrangeiras, né? Venezuelanos, cubanos, haitianos, né? Muito cubano esse ano, né? Muito cubano. Ano passado e esse ano abriram tudo lá, né? E uma questão que aconteceu até em conselho, sabe, Majô, ano passado, uma professora se queixando demais de uma aluna venezuelana, né? Um aluno, perdão, venezuelano, que isso, que aquilo, e nós tivemos que fazer a intervenção e falar dentro disso que o professor Diogo está falando, gente, esse estudante estrangeiro que chega aqui para nós, ele não pega um avião ontem lá na Venezuela e desembarca aqui no aeroporto no outro dia. Eles viajam de 8 meses a 1 ano, por área de mata, por área de todo tipo de dificuldade, né? Então, tem que ter essa empatia mesmo que o professor colocou, né? Tem que chamar e fazer entender que, assim, não é expor totalmente, mas temos que contar, temos que ser verdadeiros, contar mesmo, né? Para que os professores saiam da bolha. Eu vou só partilhar rapidamente, eu venho do Núcleo de Educação, do setor de documentação escolar, e nós trabalhávamos com as classificações e revalidações de estudo.
Então, essa realidade que você está pontuando, ela é gritante, porque o venezuelano, ainda a gente tem o portunhol, que a gente consegue, às vezes, conversar, mas nós recebíamos pessoas que falavam francês, quando teve os ataques da Ucrânia, os ucranianos, chineses, que aí era uma dificuldade, e não tem o que fazer, ele vai para a escola, independente dele ter uma rede de apoio que fale ou não o idioma. E a escola tem que se adequar. Então, isso aí que você está pontuando é verdadeiro. O aluno, ele não tem culpa da situação do seu país, que ele vem para cá, e é muito difícil ter a simpatia, né? Ele já vem numa situação de dificuldade, de refugiado, e ainda às vezes tem os enfrentamentos na escola. Isso mesmo. Bem colocado, meninas, bem colocado. E aí, para a gente ir fechando os nossos assuntos, muito obrigado aí pelas contribuições de vocês. As referências importantes aí do pré-conselho de classe junto aos professores, o que fazer e quem faz e quando faz. Então, elaboração das fichas de pré-conselho com questões norteadas aí pelo RCO, metodologias ativas, pela transposição didática. Quem faz é o pedagogo e durante todo o trimestre. Análise da qualidade do ensino, dos conteúdos, dos encaminhamentos, das avaliações, do perfil do aluno, né, e também da aprendizagem. A equipe gestora e o professor, e a gente faz isso na hora atividade, né? É importante ter esse roteiro em mãos, esse diálogo e por escrito. A organização da ficha individual com registros dos atendimentos também dos alunos e pais, pela equipe gestora, né, que é quem faz esses atendimentos, durante o trimestre, e a sistematização desses dados coletados para subsidiar a discussão do conselho, papel aí da equipe pedagógica, né, que vai já pronta para o conselho de classe. Importante também a gente lembrar, né, das nossas escolas, né, em tempo integral, do pré-conselho com o nosso aluno, né, para que também a gente leve um momento de o aluno falando para os professores, claro, de uma forma conduzida, né, pela nossa equipe pedagógica, para que os alunos não entendam que é um momento de falar mal do professor ou da ação do professor, mas é um momento de autoavaliação dos alunos em relação à prática da escola, né. E aí, agora um momento bem rapidinho para vocês irem para o portfólio de vocês. No slide número 8, a ideia é que vocês coloquem o documento da atividade que você realizou no seu subgrupo. Então, quem estava no subgrupo 1, que era aqui na tela principal, coloque lá o link do material que foi produzido, depois eu vou fechar ele para não ter perigo de ninguém apagar aí por engano. E o grupo 2 coloca o seu link também, que foi trabalhado lá no slide número 8. Tudo bem? Está no grupo do WhatsApp e também estava no chat aí no que vocês participaram. E aí, vocês também lá no portfólio do slide 8, a ideia é que vocês falem um pouquinho em relação à reflexão. A partir das reflexões deste encontro, o meu compromisso com o pré-conselho da minha escola é... E aí vocês vão colocar aí uma frase para fechar o encontro de hoje. Tudo bem? 3 minutinhos dá para fazer isso? Para a gente finalizar? Ok.
Pessoal, tudo bem? Para não extrapolar tanto tempo de vocês. Tá certo. Quem não conseguiu, depois vá até o portfólio, coloque lá a frase, o link do material, tá certo? Era só isso então para o encontro de hoje. E a fala então aí para o nosso encerramento é: o jovem não quer uma escola com a cara dele, mas uma que faça a ponte entre a história coletiva do ser humano e a sua história individual. Uma mensagem aí de Charlot, né, no sentido de que a escola faça uma referência com a vida desse próprio estudante, né, que faça diferença na vida desse aluno. Agradeço demais as falas de vocês, todas as contribuições. Eu ia abrir esse infográfico porque ele traz algumas sugestões de pré-conselho, de formulários e de questões para que vocês montem aí para quem está com dúvidas de como fazer ou precisa de sugestões. Eu vou pegar o material, vou jogar lá no nosso grupo do WhatsApp. E vocês olhem lá com a sua equipe pedagógica, tem bastante material ali pronto, só para você aí colocar na realidade da sua escola e desenvolver um bom pré-conselho para que você tenha aí um bom conselho de classe, tá certo? Vou parar a nossa gravação para contar o tempo de vocês, só um pouquinho. Diogo, aquela frase que você pediu para a gente responder, ela não está no slide, né? Você pode colocar no grupo? Coloco sim. O slide é diferente do seu. Copiar, eu não achei, ela não está lá, ou no meu que não está. Não, tranquilo, eu jogo sim, sem problema. Eu jogo no WhatsApp também. Tá, jogo agora. Pessoal, bom final de semana para vocês. Amanhã já é sexta, né? Olha que coisa boa. Bom final de semana para vocês. E semana que vem a gente se vê na terça. Até mais. Tchau, tchau. Regi, nós ficamos juntas no último curso, né? Agora que eu vi você. E a foto, faltou a foto. Eu ia falar da foto. Agora que eu vi a Regi, lembra? Nós ficamos num grupo junto, lá no curso de diretores em Foz. Agora que eu vi que era você, Regi. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.